Graça e paz, meu amado irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos essa maravilhosa vida que nos é dada no Senhor. A nossa meditação de hoje está em Salmos 42 e o versículo, a gente vai utilizar o 11, e diz o seguinte, traz uma pergunta, né? Ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse salmo é interessante, ele na Bíblia Arca, ele tem como título A alma nela por servir a Deus no seu templo. E, para mim, é um dos salmos que eu mais gosto. Não, é difícil a gente falar o que gosta, tem muitos que tem um impacto muito, muito forte na gente, outros parece que nem tanto, vai depender muito do momento que você está passando, da mensagem, como você busca, e daquilo como você foi tocado pelas palavras. Mas esse aqui, especialmente, talvez também esteja associado a uma canção, né, do ministério chamado Ministério Zoe, que diz assim, ó minha alma, porque está batida, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda louvarei, né? Ele traz uma canção que é muito conhecida, para mim muito bonita, muito, muito especial, né? Nos faz a gente se ligar, quando a gente conhece os Salmos e quando a gente coloca o coração na busca do entendimento dele, ou pelo menos na tentativa da vivência da experiência do que está aqui, a gente talvez consiga se situar e sentir um pouco do que é essa mensagem. Logo no versículo 1, aqui o cenário com mais um dos cenários que efetivamente o salmista se vê confuso, se vê perseguido, se vê fragilizado diante de situações adversas da vida, né? Diante de inimigos que se levantam, diante das dificuldades que uma caminhada na nossa vida se estabelece, e aí no nosso caso, principalmente aquilo que nós definimos como uma caminhada cristã, que é uma caminhada de servir a Deus. Hoje, por exemplo, eu escutei um devocional, eu acho que é de uma página chamada, não sei se é Ministério Príncipe, não sei o que Príncipe, não lembro o nome da página, em que, quando eu escutei, isso não era um devocional, era uma pregação, uma exposição sobre o versículo, sobre o capítulo 15 de João, naquele que ele fala sobre os ramos da videira, né? E ao mesmo tempo, ele trazia na argumentação dele, claramente, vamos dizer assim, uma oposição àqueles que creem que uma vez salvos para frente, porque ele entende, baseado dentro do princípio que ele argumentava, e muito focado no aspecto de defender sobre que os ramos que não dão fruto, o Senhor corta, afinal não, aliás, isso é um princípio bíblico do que está ali na Bíblia, mas ele traz uma argumentação muito forte, que às vezes ele caminhava para um lado, ele caminhava pelo outro, e ele me deixou bastante intrigado, até porque eu sou um daqueles que fazem parte daquele que diz que uma vez salvo para frente, salvo para sempre. Por quê? Porque uma vez salvo é uma vez aquele que é eleito, é uma vez aquele que está no caminho do Senhor, uma vez que foi para Jesus Cristo, se apresentou diante de Jesus Cristo por meio do envio da vontade soberana de Deus. Essas concepções aí que a gente pode discutir nas mais variadas frentes, e a gente não precisa entrar no embate, a gente precisa, sim, ter uma caminhada, de uma opção de uma caminhada cristã. Qual a caminhada cristã que você tem? E sempre quando eles abordam esse tema, vamos dizer assim, dessa graça, eles chamam da famosa graça barata, né? Ou seja, que o sangue de Cristo, ele não valeu praticamente nada, ele era um sangue sem valor. Porque para um cristão chamar a graça dada pelo Senhor Jesus Cristo, para aqueles que creem que uma vez salvo para frente, ser chamado de graça barata, já mostra que claramente o seu coração é um coração de rebeldia, um coração até de desrespeito à fé cristã, ou talvez com a possibilidade de que o irmão que crê assim como eu creio, e tivesse, por exemplo, pudesse estar equivocado, já mostra que ele não consegue ter compaixão, ele consegue ter até desdém. Então, nesse tipo de cristão, creio eu, quando se argumenta dessa forma, utilizando expressões pejorativas, expressões sem valor como fazem, já para mim, já mostra que muito provavelmente ele é alguém que vive um cristianismo por meio da sua sabedoria humana e por meio de sua capacidade de argumentação lógica e filosófica, que às vezes é até bastante impactante. Eu fiz toda essa seara só para você ver que, como às vezes as coisas da nossa vida, nos leva a conflitos, né? Nos leva a conflito. Eu escuto um devocional que me traz uma reflexão, uma meditação que me garante um conflito, mas um conflito que, nesse aspecto, ele tende a me fortalecer dentro do conceito daquilo que eu entendo como verdade cristã. É muito provável, principalmente se você é da linha pentecostal, que, diga-se de passagem, eu não sou da linha pentecostal, mas, por outro lado, eu vivo muito, os meus principais, vamos dizer assim, convívio cristão está no campo pentecostal, e me relaciono muito bem, com muito respeito, eles com muito respeito com a gente, mas eu sempre gosto de me colocar muito claramente para que o irmão possa conhecer qual a minha fundamentação teológica, qual o meu caminho, por onde é que eu traço a minha caminhada cristã, sempre respeitando e também sempre estando atento ao que os irmãos falam, porque de fato eu tenho que estar, a palavra do Senhor diz assim, que as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, se muito provavelmente eu posso estar dentro de um rebanho inadequado, dentro de um pastor falso, considerado como um falso pastor, um falso profeta, é evidente que nesse meu contato com os irmãos, os meus ouvidos têm que estar atentos para que buscar a luz da palavra, para examinar a palavra, eu possa ou não ter, vamos dizer assim, os meus ouvidos cativados, movidos pelo Senhor, e por consequência disso o meu próprio passo. Mas, por outro lado,
também sempre espero que os irmãos estejam atentos, estejam, vamos dizer assim, com o coração aberto, para que possam também ouvir as nossas posições cristãs, também fundamentadas na Bíblia, para que, ao ser dito para ele, ele possa também sofrer a mesma possibilidade de se encontrar com esse pastor verdadeiro, né? Com o pastor verdadeiro, o pastor da ovelha, o pastor que é o grande pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente cria essa nuance aí. Mas tem que evitar o conflito. E aqui o salmista, ele vive desse conflito. Ele está com a alma batida. E ele vai e pergunta, por que te perturbas dentro de mim? Porque ele diz assim, isso que ele diz lá no capítulo 11, no versículo 11, ele já traz desde o versículo 5, praticamente é uma repetição. Ou o versículo 11 é uma repetição do versículo 5. Mas quando a gente inicia o devocional, ou inicia esse capítulo, logo no versículo 1, ele diz assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele está numa situação, e aí me lembra uma pregação, uma referência de uma pregação, em que diz, que eu acho que até o irmão Elias, em que diz que o cervo, né, ele tem uma característica que o seu cheiro, né, ele, vamos dizer assim, ele atrai o inimigo, ele atrai os seus oponentes, os outros animais selvagens, então ele se torna uma presa fácil. E aí ele corre justamente para as correntes das águas, que simbolicamente podemos referenciar-se ao nosso próprio Jesus. Ou seja, o cheiro seria a forma como nós fôssemos atraídos, ou seja, o cheiro do pecado nos atrai, o cheiro dos pecados nos conduz, ou a gente atrai o pecado de alguma forma pela nossa natureza. E aí, quando a gente consegue perceber, fazer a percepção que ele se aproxima, ó, ele diz assim, ó, que a gente deve o quê? Correr para as águas, porque as águas que Jesus Cristo, a nossa alma deve suspirar por Cristo. Esse salmo, ele é muito lindo. Assim, a gente não precisa entrar na seara de cada versículo para a gente poder detalhar a sua mensagem, mas a sua mensagem principal é de alguém que está em necessidade, alguém que está em fraqueza e que encontra a sua fortaleza, encontra seu socorro literalmente em Cristo Jesus. Mas o principal disso, quando a gente está lá, por exemplo, no versículo 40, os Salmos 40, em que é atribuído a Davi, falando de alguém que esperava com paciência no Senhor e que o Senhor se inclinava a ele e ouvia o seu clamor, da mesma forma aqui nós temos esse personagem representado por esse cervo. A gente sabe onde está o socorro, a gente entende qual é o socorro verdadeiro, e aí a gente deve suspirar, a gente deve buscar, a gente deve efetivamente mergulhar nas suas águas, mergulhar nas palavras, mergulhar numa vida cristã correta, mergulhar numa profunda transformação, num profundo renovo, num profundo nascer de novo, para que essa água, mas no caso aí o sangue de Cristo Jesus primeiramente, tenha sido nos lavados, e essa palavra, a água que seria a palavra do Senhor, esse contato direto, ele possa nos alimentar, nos lavar e nos santificando. E aí o interessante é que o salmista, ele traz uma referência de onde ele encontra essa palavra, de onde ele encontra esse socorro, qual o local. E aí ele nos conduz até o que está escrito lá no versículo 4. Ele diz assim, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor e com a multidão que festejava. Aqui eu faço um pormenor, porque logo quando a gente vê isso aqui, é claro que o salmista aqui, ele vive lá no templo, da época do templo de Salomão, né, nós temos ali a casa do Senhor, os tabernáculos, então a gente logo, automaticamente, a gente referencia, então, e a casa do Senhor, e as nossas igrejas físicas, aqui que nós temos atualmente, principalmente porque elas se apoderam da mesma, vamos dizer assim, da mesma espiritualidade, do mesmo direito de ser casa do Senhor, como o templo de Jerusalém era, ou é para o Senhor. Mas aqui, eu gostaria que você enxergasse, na verdade, é que de verdade a gente vai a um local de um templo físico como hoje nós vamos, mas esse local não tem nada de mágico. O que há de mágico é o local chamado próprio Cristo Jesus. Nós devemos sim, com essa multidão, ou nós mesmos, nos mergulharmos dentro de Cristo Jesus. Aí o irmão diz assim, mas como é que eu vou mergulhar em Cristo Jesus se na verdade o Espírito de Deus tem que estar em mim, tem que habitar dentro de mim? É uma troca. Eu estar com Jesus Cristo, quando diz assim, o Pai está em mim, eu estou no Pai, semelhantemente nós deveríamos buscar viver um pouco disso. Ou seja, nós estamos em Cristo, que está no Pai, que Deus está no Filho está em nós e nós estamos no Filho. Ou seja, não, mas com a mesma ideia aqui, porque Cristo é Deus, Deus é Cristo, nós não somos Cristo, e Cristo não somos nós, mas essencialmente nós nos abrigamos nele, nós moramos nele, nós aceitamos suas verdades, nós obedecemos os seus mandamentos, nós seguimos as suas regras, as suas leis, os seus conselhos, aquilo como ele nos conduz, como o bom pastor que ele é. Em resumo, o que a gente precisa é entender que aquilo que está dito, por exemplo, lá no versículo 9, diz assim, ó, direi a Deus a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Não, Deus nunca se esquece da gente. Mas é claro que dentro do seu processo de condução, dentro da sua soberania e dentro do seu olhar de Pai e de condutor e de Senhor das nossas vidas, Ele tem o tempo dele para que possa agir, porque Ele é que sabe quando o trabalho dele foi efetivamente realizado, o objetivo, o método que ele está utilizando e o tanto, a frequência e a pressão e vamos dizer assim, a resistência que nós teremos e a resistência que nós temos em resistir àquilo que ele está tentando modificar e renovar dentro da gente. Em suma, meu irmão, se a tua alma está abatida, se a tua alma está angustiada, se a tua alma está em sofrimento, se a tua alma está em solidão, se a tua alma está fraca, você se sentindo abandonado, faça como salmista.
Espere em Deus, recorra a Deus. Busque essa comunhão, busque esse entendimento, busque essa vivência, busca essa presença. Corre para as águas. Corre como cervo, corre para as águas. Te livra dos teus inimigos, te livra dos teus opressores e descansa nos braços daquele que pode te conduzir em águas seguras. Fica na graça de Deus, Pai, tu e tua família, que tenha um resto de dia, uma noite abençoada e que Deus nos cuide, meu irmão.